Olá, pessoal. Bem-vindos ao Empreenda com Saúde. No nosso podcast, onde a gente fala de saúde, de empreendedorismo na área de saúde, de tudo que der na nossa telha, né? Exatamente. E estou, como sempre, acompanhado da minha belíssima esposa, Thalita. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. E gostaria de anunciar para vocês a nossa convidada nesse episódio de hoje. Estamos recebendo a grandíssima Patrícia Freitas Corrade. Ela que é endocrinologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e também diretora de comunicação da sociedade. Né, Patrícia? Criadora do projeto Saúde Elas Mais e membro do corpo clínico da rede Mater Dei e nas equipes de endocrinologia e medicina do esporte. Um abraço pro pessoal do Mater Dei, que a gente conhece bem também, né? Graças a Deus. E muito obrigado, Patrícia, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E vamos conversar um pouquinho daquele tema que me faz suar frio, né? Endocrinologia. Não lidei bem com essa área, por questões óbvias. Mas espero que hoje eu consiga um pouquinho mais de informação para ir melhor, hoje né? nós vamos virar fitness de verdade. Vamos ver. Obrigado, viu, Patrícia? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Thalita, Felipe, parabéns aí por essa oportunidade das pessoas também terem informação com filtro, que eu acho que é muito importante hoje em dia, na nossa área médica, principalmente. O combater a desinformação faz parte agora também de uma grande parte da nossa rotina de consultório, né? Com certeza. Isso mesmo. Patrícia, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você começasse contando como que foi um pouquinho da sua trajetória na medicina até você se tornar endocrinologista. E como que você atua hoje em dia no seu consultório, exerce esse papel de liderança na sociedade, né, de endocrinologia. É empreendedora também. Sim, obrigada pela pergunta. Eu sou a primeira médica da família. Depois de mim vieram algumas outras primas também, mas eu fui a primeira. Então, bacana. Eu tive aquela formação bem tradicional, conservadora, desde sempre. Eu fiz faculdade na Faculdade de Ciências Médicas daqui de Belo Horizonte. Na minha época, a gente só tinha duas opções, ou era federal ou Ciências Médicas aqui. Eu fiz Ciências Médicas. Em seguida, eu fiz a residência de Clínica Médica no Hospital da Previdência e fiz a residência de endocrinologia no Felício Roxo. Então, eu considero a minha formação básica muito boa. Eu tive essa oportunidade de ter a experiência de uma demanda de hospital público, embora não seja público, no Hospital da Previdência, e depois esse refinamento num hospital particular, com recursos, com atendimento de convênios e com uma equipe muito boa. Então, eu fiz essa formação de base, a minha prova de título logo em seguida, em 2013. E entre 2014 e 2016, eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, onde eu trabalhei com pesquisa. Pesquisa clínica nessa área exatamente de cardiometabolismo. Na época a gente não falava muito disso. Na época, essas drogas que hoje em dia a gente utiliza para tratamento de diabetes ainda estavam em estudo. E eu tive essa oportunidade de acompanhar ali desde o início, que depois se mostrou muito importante nessa mudança de tratamento, principalmente do diabetes tipo 2, mas não somente em relação ao controle da glicose e desfecho cardiovascular, desfecho renal. Então, foi isso. Em 2016, voltei para o Brasil, para Belo Horizonte, e já entrei na equipe do Mater Dei. Tanto na parte de assistência, ali de paciente internado, ambulatorial também, eu tenho um ambulatório. E também nessa parte de educação que temos residentes. Então, temos 2 residentes por ano, então são 4 residentes. A nossa equipe cuida aí da formação e da assistência. Então, estou aí no meu 10º ano de rede. Durante esse caminho também, em 2017, eu comecei a fazer parte da equipe de medicina do esporte também. Isso muito por afinidade, por gostar do assunto. Então, dentro do ambiente hospitalar, eu trato doenças, mas também gosto muito de trabalhar com promoção de saúde. E aí, isso dentro da parte ali tradicional da medicina. E o meu consultório particular foi crescendo em paralelo a isso. Passamos aí, né? Eu tive uma gravidez no meio desse caminho e depois veio pandemia e percebi, logo depois desse período pós-pandemia, que o meu consultório começou a tomar uma carinha ali de endocrinologia feminina. Eu tive uma demanda muito grande
de mulheres saudáveis, mulheres aí de meia idade, próximas dos 40 anos, com essa orientação de busca de como vou viver da agora para frente, né? Pós-pandemia, tenho aí uma grande expectativa de vida pela frente, como é que nós vamos conduzir esse gerenciamento aí desse processo de envelhecimento. Foi aí que surgiu essa ideia do Elas Mais, que é esse projeto de saúde fora do consultório, que eu estendo esse processo de educação que a gente faz ali durante a consulta médica, mas para grupos de mulheres. Sim. O que significou Elas Mais? Elas Mais veio esse acrônimo aí, fui inspirada pelo que eu considero que eram as dores das mulheres que me procuravam em consultório. Que, independente da causa que você busca ajuda, essa causa é legítima, né? Se a gente está procurando promover saúde, buscar ser cada vez mais saudável, significa estética, todo mundo quer ser mais bonita, acho que faz parte da autoestima, do autocuidado. O L significa longevidade. Hoje eu digo que antes as pessoas falavam assim, vou aproveitar porque eu não sei o quanto eu vou viver. Hoje eu falo, a gente vai viver muito. Sim. Prepare-se para viver muito, né? Como você quer viver, não somente muitos anos, mas viver bem. E aí vem para o A, que significa autonomia funcional. O viver muito e viver bem. Hoje a gente fala de várias poupanças que a gente tem que ter, né? Uma dessas poupanças é poupança de saúde, poupança de músculo, Exato. poupança de osso, além da poupança financeira, né? Daqui a pouco eu vou pedir licença, porque a endocrinologia e a geriatria conversando aqui, eu vou ficar boiando, tô sobrando aqui. E o acrônimo do Elas finaliza com S, que é de saúde mental, que é essa grande urgência que nós temos aí, né? Sim. O Brasil liderando as piores estatísticas aí de transtornos de ansiedade e de depressão. Então, a gente reunir tudo isso num combo e falar sobre isso de uma forma firme, mas ao mesmo tempo leve e acessível, para que as pessoas melhorem o seu ambiente. Eu considero as mulheres como realmente o esteio da casa. E muitas vezes elas precisam estar bem para que o ambiente domiciliar fique bem. Bacana. E aí você já até dá uma pincelada, Patrícia, falando até de onde surgiu, né? Por que surgiu esse projeto seu do Elas Mais. E é uma coisa interessante que a endocrinologia, né? Eu também formei lá para 2010, 2013, por aí. A gente vê a endocrinologia como uma clínica de doenças mesmo, né? Tratar o diabetes, tratar o hipotireoidismo, o hipertireoidismo. E, de repente, essa chave virou um pouco, né? Virou para uma especialidade das pessoas que querem se manter saudáveis e não mais buscando um tratamento de uma doença, assim, especificamente, né? Eu vejo que tem virado essa chave. Os endocrinologistas estão muito assumindo essa figura da prevenção, de se manter saudável, né? Quando é que você viu esse processo acontecendo? Já foi nessa época lá dos Estados Unidos? Você acompanhou lá a produção das drogas, né? Acho que você estava falando da semaglutida aí, que agora também é usada muito para essa questão de mais voltada para estética, né? E como é que você está vendo esse processo assim das pessoas buscando, né, um movimento mais preventivo de preservar a sua saúde por mais tempo e não simplesmente tratar das doenças? Eu despertei essa consciência muito cedo, desde a minha formação ali. O que eu percebi, tanto na clínica médica quanto na residência de endocrinologia, que muitas dessas doenças crônicas, as doenças crônicas mais prevalentes, grande parte delas é prevenível. E prevenível como? A partir do nosso estilo de vida. Acontece que há uma incoerência. Quando a gente desperta para isso, às vezes é quando a gente já perdeu já foi, né? tempo. Exatamente. Né? Então, insistir nessa educação, quando ainda a gente tem manobra de mexida, acho que é fundamental, né? Quando você ainda tem tempo, quando você ainda tem a saúde para poder despender daquilo. E não ser uma urgência, não ser aquilo de estar batendo na sua porta. Ser uma opção e não uma obrigação. Sim. E aproveitando, né? Puxando, que ela já soltou uma cutucadinha ali, que eu acho bom. Quando você falou da desinformação. E hoje a gente vem, né, está vendo aí a informação rolando de muitas formas diferentes, né? Rede social, com muita bobagem por aí. E a gente vê também alguns exageros, né? O pessoal aí usando carga hormonal, falando de reposição de hormônio, quando não se deve fazer reposição de hormônio. Quando não é indicado, né?
E aí, como é que a gente pode chegar digamos, no equilíbrio da equação, sabe? Porque muitas vezes a pessoa buscar por essa saúde, digamos, física, estética, muitas vezes ocorre também o exagero, mas esse exagero pode levar a uma consequência danosa, A maioria né? das vezes, Por né? exemplo, o pessoal hoje usando muita testosterona, né? Eu conheço o caso aí de pessoa que está medindo testosterona, está 3.000. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa lá no futuro dela? São os absurdos que a gente vê hoje em dia, né? E parece que isso está cada vez mais comum. Eu tenho um viés, que o meu consultório é basicamente dessa população que busca saúde, mas o que eu vejo é as pessoas usando de medidas não saudáveis para justificar a busca da saúde. Sim. Então, a informação é muito importante. E é muito comum chegar a mulher no seu consultório e falar: doutora Patrícia, uma amiga minha está usando a reposição de testosterona em tópico e está sendo perfeito para ela. E assim, é um paciente que não tem indicação. Sim, é muito frequente, né? Herdar a prescrição do outro e aquela prescrição que a gente não sabe de quem veio ainda, né? Eu acho que individualizar e conversar e orientar. Primeiro, nós vivenciamos consultório. Você tem que ter uma certa... O médico é um profissional de saúde como outro qualquer. Tem que haver uma confiança. Tem que haver uma afinidade ali, né? Então, eu acho que o paciente, ele vai encontrar o médico que vai prescrever o que ele quer. Basta ele procurar. Tem profissionais aí de todos os jeitos. A nossa função é orientar, é acolher e orientar. Não acho que a gente tem que julgar más condutas, acho que a gente tem que explicar, trazer o que a gente tem de ciência, o que a gente tem ali que configura segurança, experiência, para poder orientar da melhor forma que a gente pode. Porque aquele paciente, vocês já devem ter passado por isso, que já vem com aquela ideia, eu quero isso, por isso, isso, ele vai conseguir o médico que vai prescrever aquilo para ele. Não vou ser eu, né? Então, o que eu acho que tem que ficar muito claro é essa questão da... Eu uso muito essa parte de educação na prática mesmo. Eu gosto que o paciente entenda o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como que eu estou fazendo. Porque o objetivo ali é comum. E o mais importante, como você falou, é segurança. Então, não é porque funcionou para um que vai funcionar para todo mundo. Não é porque elegi aí um valor arbitrário de normalidade, né? Que a gente vê isso, como você falou, níveis absurdamente altos, porque alguém disse que aquele nível estava baixo. É claro que o que vai contar é o cara a cara, é o paciente que está ali na minha frente. Eu vou avaliar, os exames dele podem estar todos bons, normais. Ele não está bem? Ele não está bem. Sim. Pode ser que a causa não esteja escancarada. E tem muitos colegas, infelizmente, que às vezes solicitam exames desnecessários, além do ônus que isso gera, mas o ônus também da ansiedade. Até achar alguma coisinha que justifique algo que ele queira prescrever para não ter aquela sensação de inércia terapêutica. Não estou fazendo nada. Então, é muito... mais essa questão de você explicar, mas de uma forma, assim, que o paciente também entenda. Não adianta a gente falar o que a gente quer, o paciente tem que entender também. E, às vezes, você precisa de um caminho ali, né? Precisa de algumas outras consultas para se certificar de que a mensagem foi compreendida da forma como ela foi passada. Exato. E, principalmente, criar o vínculo com o paciente para que ele tenha essa segurança e de... confiar no que você está falando para ele. E ser verdadeiro. Por exemplo, vocês citaram aí, né, os exemplos do abuso de esteroide anabolizante para fins estéticos. Se você falar que o paciente vai ter aquele resultado de outra forma, é mentira, né? Ele só tem aquele resultado porque ele usou aquele determinado medicamento. Não vou tirar e vai ficar tudo bem? Não vai ficar assim. Você está assim porque você usou o esteroide anabolizante e o esteroide anabolizante te deu esse resultado. Então, talvez você esteja buscando um resultado que, naturalmente, ele não seja atingível. Né? Eu acho que isso é importante, ser honesto também com o paciente. Hoje você vê que a maioria dessas pessoas que busca, né, essa reposição hormonal, elas estão mais em busca devido à performance física ou à estética?
As duas coisas. Mas estética, eu acho que ainda é um maior propulsor ali, sabe? Porque, como eu disse, a gente está num momento muito visual, né? As redes sociais, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por corpos filtrados, por rostos filtrados, exatamente, por resultados artificiais. E quando a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece. Ou então acha que você que está fora, você que está fora de um padrão, é um padrão que não existe. Ou é um padrão que é muito difícil de ser alcançado. Então, as pessoas se comparam com aquela pessoa que às vezes vive disso, que às vezes monetiza com isso, né? E tá ali na vida normal. Isso funciona tanto em relação à estética, a padrões estéticos, quanto de performance. Então, tá vendo aquela pessoa que às vezes vou dar um exemplo também corriqueiro, maratonista, corredor de longa distância, que treina todos os dias, que acorda às 5 horas da manhã e você está começando. Aí você que está começando acha que o seu treinamento deve ser parecido ou que o seu acompanhamento, que o seu suplemento, que a sua dieta deve ser parecida com quem já está lá fazendo há muito tempo, né? Ou que tem uma condição completamente diferente da sua. Por quê? Porque é aquela visão, aquela informação enviesada. E essa questão do resultado que parece improvável, assim, eu sempre tratei um pouquinho essa questão, por exemplo, do uso da medicação, né? Até já tô abrindo um pouco mais a mente, mas... Mas você era com a cabeça muito fechada para isso. Porque assim, eu acho, né, a formatação que eu tinha, assim, mental, a programação mental que eu tinha as pessoas, por exemplo, buscam a solução medicamentosa porque não conseguem ter a disciplina para resolver aquilo, digamos, na moral, né? Eu não vou conseguir controlar minha alimentação, eu não vou conseguir ir na academia adequadamente. Beleza, é o IGOV, mais testosterona, eu perco gordura, eu faço músculo, né? Para compensar um comportamento que eu não consigo manter regularmente. Mas isso não é sempre verdade, né? A pessoa, muitas vezes, pode ter algum traço, alguma alteração metabólica e aquilo justificar que, apesar de manter uma alimentação adequada, apesar de manter atividade física, ela não consegue perder peso. Gostaria de me incluir nesse grupo, sabe? De apesar de fazer as coisas, eu não consigo chegar naquele ponto que eu queria. Mas é o que você falou, muitas vezes o metabolismo é porque você não vai chegar naquele ponto mesmo, né? O nosso corpo é inteligente, ele se regula. Ele está sempre em equilíbrio, mas não necessariamente quer dizer que esse equilíbrio é um equilíbrio saudável. Então, quando a gente revisita, eu chamo de base de saúde, hábitos alimentares, exercício físico, sono, manejo de estresse no dia a dia, quer dizer, tá tudo ok? Tá tudo bem? Que eu acho que também a gente não tá sempre 100%. É um gráfico de barras que totaliza 100%. Mas às vezes você tá melhor em uma coisa, peca em outra. Mas quer dizer, olhei tudo, tá tudo bem, fiz aquela meia-culpa, já mexi no que dá para mexer e eu não cheguei lá, a gente precisa investigar aquilo que eu falei. Tá tudo supostamente bem, mas não tá. Então, vamos revisitar, vamos ver. Pode ter uma causa aí metabólica de base, pode ter um distúrbio hormonal, porque essas coisas acontecem, obviamente. Então, a gente identificar tem a ver com essa individualização. Quem é o paciente ali? Às vezes é um paciente que você não espera que tenha alguma alteração metabólica, mas ele tem, né? E a gente precisa realmente respeitar isso e tratar de acordo. O que eu vejo é que o abuso dessas medicações, que são excelentes, quando elas têm indicação, elas funcionam muito bem. Mas o abuso delas, o mau uso, justamente por essas pessoas que não teriam indicação e usam como uma bengala, como um efeito, um atalho, né, basicamente, gerou uma propaganda negativa também. Então, às vezes, aquela pessoa que precisa usar tem medo, e aquela que não teria indicação está usando. Então, existe essa incoerência aí também. Então, às vezes, a gente pega aquela pessoa que tem sobrepeso, que tem uma apneia obstrutiva do sono e que talvez se beneficiaria de usar a medicação e, às vezes, tem aquele pé atrás por causa dessa propaganda negativa, né? Então, realmente, a gente identificar os candidatos significa metade do caminho para o tratamento dar certo. Essa que é a questão, a gente eleger quem é o candidato que vai responder. Porque quando o tratamento é bem feito, ele funciona. Para quem que ele não funciona? Para quem ele é mal indicado ou para quem faz errado.
A gente vai marcar consulta agora ou no final do... Não, já tá rolando, você não tá entendendo, já tá rolando. Ó, você quer ver? Antes de fazer uma pergunta objetiva, né? Eu queria fazer outra só para preparar o terreno, porque vai que eu tô falando bobagem, né? Mas a gente estava vendo esse fim de semana, por coincidência, uma postagem de uma pessoa na internet, um colega médico, falando dos benefícios de se ingerir água com sal. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, sabe? Alguém falando assim, ponha sal na água para beber. Porque aí justificou, porque vai reidratar assim, assim, assado. Existe. É verdade isso, Patrícia? Foi a primeira vez. Eu tô perguntando de ignorância minha mesmo, sabe? Mas é mais uma dessas falácias que a gente vê ali. Obrigada, e que acaba que isso se populariza, né? Porque depende de quem está falando ou de quem está fazendo. Exato. As pessoas têm que ter consciência da responsabilidade que elas têm, né? Que elas estão falando. Às vezes aquilo pode se aplicar a uma pessoa, mas quando você fala num meio que vai atingir milhares de pessoas, deixa de ser um compromisso com a responsabilidade, né? O que a gente vê, basicamente, trazendo aqui, né? Qual que seria uma indicação? Talvez o esportista de endurance perde muito líquido, sua muito, tem um tempo prolongado de exercício físico. Realmente, esse um atleta de alta performance vai se beneficiar da reposição de eletrólito de uma forma geral. Mas é minha paciente de 85 anos, né? Pois é, e aí vem... sem chances, gente. E aí vem aquele ponto que quando a gente estava... No nosso processo, né, concluindo a nossa formação, a gente tinha aquele temor, aquela fala de que o Google atrapalhava muito, né? Que as pessoas consultavam no Google... Doutor Google. A gente chamava de Doutor Google. As pessoas iam consultar antes de ir na consulta e já vinha com uma série de informações pré-estabelecidas que ela viu ali. Só que eu acho que hoje é muito pior, porque hoje não tem... Porque se a gente perguntar algo pro Google ou pro ChatGPT hoje em dia, né, ele tem um filtro de informação. Ele não vai inventar uma coisa da cabeça dele e disseminar aquilo como uma desinformação. Mas nas redes sociais hoje, aquilo é solto, né, e impacta muita gente, atinge muita gente. E eu acho que é mais difícil a gente combater esse tipo de desinformação hoje em dia do que foi alguns anos atrás. Espero que isso melhore um pouco, sabe? Mas eu realmente acho que a gente vai pecando muito nas terapias justamente porque a gente tem muita desinformação hoje em dia, né? Isso. E você, Patrícia, você é diretora de comunicação, né? Da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, isso. Como que é as estratégias de vocês para informação? Que vocês fazem muito isso também, né? Para dar a informação. Funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente quer investir bastante na formação do novo profissional, porque o novo profissional também está sendo bombardeado por esses colegas, né? E, às vezes, essa formação tradicional que a gente tem, comprometida com a ciência, ela é posta em xeque pelos próprios colegas. Então, a gente estar comprometido com a ciência de qualidade é o primeiro pilar. Então, investir na educação continuada, de mostrar que aquilo ali é um grupo coeso, que é realmente uma sociedade cujo objetivo é se fortalecer enquanto sociedade, porque esses percalços existirão, os falsos profissionais, os maus profissionais, eles existirão. Então, para a gente se fortalecer enquanto sociedade, porque muitas vezes nós que vamos corrigir esses erros também. As consequências da má prática médica, elas vão cair na gente, no hospital, a gente vê. Eu costumo falar que eles trabalham sempre com aquelas estatísticas de tudo dá certo, porque quem dá errado não volta. Eles não veem o que deu errado. E aí, o que deu errado cai nas mãos do profissional que vai resolver o problema. Então, a primeira coisa, educação de quem está sendo formado e uma educação que se estende a partir dessa formação da residência também, porque a gente sabe que quando a gente vai para o mundo, a gente nós lá no nosso consultório, principalmente quem é de clínica, né? E aí, abre a sua portinha e aí está exposto ao que chegar. Então, muitas vezes, a experiência, ela vem, mas você precisa desse backup, né? Você precisa de ter com quem contar a partir ali de colegas mesmo. Então, essa educação, depois essa educação continuada e o esclarecimento na mídia leiga.
também. Então, existem canais, vira e mexe, tem pautas que a gente fala, não sei nem o que falar sobre isso. Que são coisas tão absurdas, mas que são coisas que estão por aí, que muitas vezes a gente tem que desconstruir aquela história para poder achar alguma plausibilidade naquela história. Que é muito... outro dia teve um exemplo até interessante que era assim: é possível engordar no calor? Aí alguma coisa assim que não tinha nexo, né? E a gente começou a pensar, será por quê, né? Que é possível engordar no calor, enfim. Sabe? Você tem que pensar e desconstruir aquilo ali para passar num meio de comunicação de grande mídia. É um jornal, é uma revista, é televisão. Então, a ideia é realmente a gente se posicionar em relação à desinformação. Até como a notícia é passada, às vezes pega lá um estudo científico, vocês veem isso também, provavelmente. Um estudo científico passado pela metade. Ou Sim. com a conclusão completamente enviesada. E aí a gente tem que desconstruir aquela história. Então, assim, eu estou na comunicação para fazer essa intermediação realmente entre os profissionais em formação, os profissionais formados, a reciclagem dos profissionais já de mais tempo de carreira e essa informação na mídia leiga para os nossos pacientes, né? Já tem quanto tempo que você está, né, como diretora de comunicação? É esse biênio. A SBEM, ela muda a diretoria a cada 2 anos. Tá. Então, é 2025, 2026. E como que você consegue conciliar a sua vida de consultório com esses projetos paralelos? Eu, felizmente, consegui fazer uma rotina que funciona para mim. Primeira coisa é diminuir, encurtar a distância e deslocamentos. Porque isso faz toda a diferença para nós aqui. Cidade grande, consultório perto de casa, escola de filho perto de casa, porque também estamos aí exercendo múltiplas funções, né? Nós, mulheres, a gente empilha alguns pratinhos aí que a gente tem que dar conta. Mas eu me organizei nessa rotina. Então, o hospital ele tem uma demanda já pré-determinada. Eu sei qual é a minha escala. Eu tenho 2 dias de ambulatório, um com o residente, um comigo somente. Meu consultório é minha rotina diária. E os eventos da SBEM e do Elas, eles são esporádicos. Então, eu consigo ter essa programação. Tem algum desses mitos que você acha que pega um pouquinho mais hoje em dia, Patrícia? Por exemplo, a reposição da vitamina D, do jeito que o pessoal indica hoje em dia. Magnésio. Né? Tem algum exame que o pessoal tá mais na modinha e te cobra mais de fazer, que você acha que atrapalha mais do que ajuda? Conta um percalço, assim, que está sendo comum hoje em dia no seu consultório. São vários, são tantos, né? São várias coisas que a gente... Depende do público. Mas, por exemplo, é sempre uma pedra no sapato da mulher se ela deve ou não usar anticoncepcional, se o uso do hormônio anticoncepcional vai atrapalhar a performance física, se é o hormônio ou se é o DIU que está engordando. Então, aquelas questões todas assim que a gente precisa também reconstruir a história, né? E individualizar, porque pode ser que tenha a ver, mas pode ser que não tenha nada a ver. A menopausa. Então, mulheres que têm mais de 40 anos, mas que já estão se antecipando, eu preciso fazer terapia hormonal, eu preciso repor algum hormônio antes da hora. E também homens, às vezes homens saudáveis que querem ver se precisam repor testosterona porque o amigo está repondo ou porque todo mundo está repondo. É assim que a gente ouve, né? Todo mundo. O ambiente que frequenta, às vezes de academia, de musculação, e às vezes está ali identificado com aqueles corpos muito diferentes, né? Então, essa questão hormonal é sempre muito apelativa para uma educação. E em relação a
a suplementação. Suplementação também é sempre um ponto de discussão e que a gente tem que sempre voltar. Porque, efetivamente, em relação à suplementação, o que tem evidência são poucas coisas. O que funciona, funciona, mas são poucas coisas. E nem todos os pacientes são elegíveis a qualquer suplementação. Uhum. E as pessoas, às vezes, querem perpassar a nutrição com a suplementação. Lembrando que o suplemento ele é um complemento. Aquilo que eu não como, que eu tenho intolerância ou que eu não absorvo, isso sim. No caso de uma pessoa fazendo uma dieta restritiva. Tem uma síndrome desabsortiva, qualquer questão assim, pós-bariátrica. Uhum. Então, são várias questões que a gente tem que individualizar. Aqueles pacientes, eles vão precisar. O idoso, Sim. osteoporose. Então, assim, essa questão de suplemento, ela é muito individual. Mas, às vezes, a gente vê prescrições de suplementos gigantes. Sem nenhuma indicação. Eles então, gastam um absurdo de dinheiro. Muitas vezes é a gente recuar para avançar, tirar... E aí se expõe aos efeitos colaterais, às interações medicamentosas. Muitas vezes, os pacientes, às vezes, quando mais velhos, eles já usam outras medicações. Então, essa polifarmácia acaba gerando também um prejuízo. E o paciente começa a escolher o que ele vai tomar, o que ele não vai tomar. Muitas vezes, ele tira aquilo que ele deveria tomar e continua tomando aquele monte de suplemento, porque é natural. Tem também essa falácia do que é natural é saudável. Exato. E nem sempre o que é natural é saudável. A gente tem que revisitar também, um por um. Então, acho que não é condenar, mas é entender e explicar. E ver se aquilo faz sentido. Sim. Você também atua na medicina do esporte. Conta um pouquinho pra gente como que é essa atuação. Porque a medicina do esporte está bem aliada com endocrinologia na promoção de saúde, correto? Sim, sim. Eu sou advogada do exercício, eu falo que não existe saúde sem movimento, né? Então, o exercício, que é aquele movimento programado, é a forma mais eficaz da gente combater o sedentarismo, de diminuir a incidência dessas doenças crônicas que são muito prevalentes no nosso meio, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, alguns tipos de cânceres, as doenças neurodegenerativas, todas têm essa associação negativa com o esporte, né? Então, quem é mais ativo fisicamente tem menos incidência dessas doenças crônicas. Então, aquilo que a gente falou lá no início, o que é prevenível? O exercício físico é uma medida muito eficaz de prevenir. E nós, na endocrinologia, a gente já tem até uma piada interna que a gente prescreve para todo mundo mudança de estilo de vida. Mas o que é mudança de estilo de vida? É uma adaptação àquilo que você faz, àquilo que cabe na sua rotina, que você gosta, que você está disposto a fazer, que você despende de tempo para fazer. Então, o esporte é isso. Uma outra frase minha que eu gosto muito é: sempre é cedo para parar e nunca é tarde para começar, em relação ao esporte. Então, talvez haja aquilo que você desgoste menos. Que tem gente que fala, não gosto de nada, mas vai ter alguma coisa que você odeie menos. Vai ter alguma coisa que você odeie menos. E talvez trazer aquilo ali pro lúdico, pro ar livre, pra companhia, para começar. Porque depois que vira a chave, a gente continua, a gente gosta do resultado. A atividade física é aquilo que te traz benefício de curto, de médio e de longo prazo. Então, a gente vai por aquela recompensa imediata das endorfinas. Depois você costuma ver que melhorou sua funcionalidade, você se cansa menos, você dorme melhor, você tem mais agilidade, você está mais animado. E, em longo prazo, essa prevenção das doenças crônicas que a gente vê. O sono fica 10 vezes melhor. Exatamente. Então, em relação à medicina do esporte, começou muito por um interesse pessoal, quase que um conflito de interesse mesmo, que eu quis que isso fizesse parte da minha prescrição também, orientar a prática de esporte dentro dessa mudança de estilo de vida. E coincidiu que, assim que começou a equipe na Rede Mater Dei, eles me chamaram para fazer a parte da endocrinologia. Então, lá tem desde a avaliação pré-participativa do paciente que é sedentário e vai iniciar, até o esportista de alto rendimento, o atleta.
e a reabilitação pós-lesão. Entendi. De qualquer causa, lesão musculoesquelética, ortopédica, cardiovascular. Eu já ia te perguntar qual que era o perfil de paciente que busca medicina do esporte. Então, tem vários? Vários. Tem essa questão, né? Às vezes o paciente vai ao cardiologista, o cardiologista detecta alguma alteração hormonal e aí a gente faz o acompanhamento paralelo também, mas tem aquele paciente saudável que é simplesmente para orientar. O atleta que quer fazer um acompanhamento para vou fazer uma maratona. Sim. E aí a equipe é bem completa, que tem desde, não só a endocrinologia, mas os cardiologistas do esporte, a nutrição esportiva, a fisioterapia, a medicina do sono, tudo. Tá. E você agora, como uma advogada do exercício físico, qual que é o melhor exercício físico? O melhor é aquele que você faz. Então, para cada pessoa, o melhor vai ser diferente. E o que você faz com regularidade. Mais importante do que a intensidade é a regularidade. Então, o começar pode ser devagar. À medida que o nosso corpo vai se adaptando, a gente vai aumentando a frequência, a intensidade, a duração. Então, o melhor é aquele que você faz. É claro que depende também do seu objetivo. Então, se a pessoa tem um objetivo específico, a gente pode orientar o melhor exercício para aquele objetivo. Mas a primeira urgência é sair do sedentarismo. Então, são aqueles 150 minutos de exercício que a Organização Mundial de Saúde recomenda. A partir dali, a gente faz o refinamento de acordo com o objetivo. Então, é muito comum, às vezes as pessoas chegam e falam, quero perder gordura e ganhar massa, que são estratégias completamente antagônicas. A gente tem que definir o que a gente vai fazer primeiro. Vou te orientar em relação ao que nós vamos fazer primeiro. E aí, fazer um planejamento e lembrar que aquilo é de curto prazo. Não dá para perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo? Dá, mas eu não vou falar que não dá, porque é muito difícil. Não é a regra, é a exceção. Por quê? Pensa da seguinte forma. Para você perder gordura, você tem que ter obrigatoriamente um déficit calórico. Para você ganhar massa muscular, você precisa de ter um excedente calórico. É como se fosse construir um puxadinho. Então, você precisa ter um excedente calórico. Então, é possível você perder gordura, manter massa muscular. E aí, na sua composição corporal, a sua gordura diminui. É uma coisa em relação à outra. Então, você pode emagrecer quando você perde gordura. Então, seu percentual diminui, sua massa magra ela continua a mesma. Né? Então, é o cenário que a gente objetiva. É minimizar a perda de massa magra no processo do emagrecimento. Mas toda vez que eu subo na balança, eu tenho chance de ter perdido, além da gordura, massa magra e massa óssea também. Que é um grande problema também quando a gente pensa no emagrecimento social, que é uma outra demanda também. A pessoa tem um peso normal e ela quer emagrecer porque ela objetiva um peso mais baixo. Mas esse peso mais baixo, às vezes, vai custar para ela uma perda qualitativa que não vai ser interessante ou que vai dificultar o processo da manutenção. Então, a composição corporal é fundamental nessa avaliação também. A pessoa quer emagrecer, a gente olha, ela está lá na beirinha do limite da massa magra, ela tem que fazer primeiro, ganhar a massa magra, para depois a gente fazer esse processo. Bacana. E em relação às doenças mesmo, Patrícia, por exemplo, se você pega um diabético, uma vez eu vi o comentário da pessoa falou, você não vai achar nunca um diabético na academia, porque se ele começou a fazer academia, ele vai curar do diabetes tipo 2. Né? Se ele começou a trabalhar a musculatura, uma hora ele vai curar daquilo e não precisar da medicação. Como é que funciona essa relação do exercício neuromuscular com diabetes? Como é que está a ciência nesse pé? O diabetes é uma doença crônica e progressiva quando não tratada. Hoje, eu faço esse paralelo aí desde a época lá que eu terminei minha residência, em 2012, mudou muito o tratamento do diabetes para melhor. Hoje, a farmacoterapia, quer dizer, o tratamento medicamentoso, ele cobre muito mais esses defeitos metabólicos que foram descobertos ao longo do tempo. Então, não é simplesmente
o pâncreas parou de produzir insulina ou tem uma resistência aumentada à insulina. É toda uma reconfiguração do seu equilíbrio metabólico. Então, as medicações elas têm alvos diferentes que potencializam, atuam em sinergia, uma ajuda a outra e potencializam o controle glicêmico com menos efeitos colaterais. Então, o diabetes hoje, ele dá prazer de tratar, porque realmente existe uma excelente resposta. Mas eu falei lá do refinamento, do tratamento medicamentoso. A base, ela continua a mesma. Dieta e exercício físico. Por quê? O que é o defeito metabólico final do diabetes? É uma incapacidade do seu organismo de metabolizar o açúcar ou aquilo que vira açúcar depois que a gente come. Grupo dos carboidratos. Então, você minimiza a ingesta desse grupo alimentar, você está diminuindo o trabalho que o seu corpo teria, que ele já tem uma dificuldade. E quando você movimenta, a sua musculatura capta de uma forma independente da insulina a glicose para ser utilizada como fonte de energia. Então, é isso que a gente chama de aumentar a sensibilidade à ação da insulina. A movimentação faz com que a glicose seja requerida como fonte de energia. Então, você alivia o trabalho do seu pâncreas também. E o que é muito novo, assim, em termos, né, de ciência, é que essa resistência insulínica, ela deposita gordura em locais que não são habituais. Um local não habitual é no músculo, é a marmorização do músculo. Igual a gente vê na carne marmorizada, o músculo do diabetes é aquilo ali. Quando você faz o exercício, você melhora a sensibilidade. Então, você vai melhorando a qualidade daquele músculo. Então, às vezes, o paciente não vê imediatamente uma melhora metabólica nos exames, mas ele vê que ele cansa menos, que ele tem menos dor na recuperação muscular, porque aquela musculatura ela fica mais funcional. Então, é como se a gente destravasse alguma coisa ali metabólica para aquilo ali correr mais suave, mais para frente. Então, é claro que depende do grau, do nível do diabetes, mas o exercício físico, ele sempre vai fazer parte da base do tratamento. É um tripé: alimentação, exercício físico e medicação. É muito possível que seja controlado com alimentação e exercício físico, mas é muito improvável que sem esses dois, só o controle farmacológico seja suficiente. Sim. E nesse caso, o exercício neuromuscular, a musculação, ela é mais eficaz que um cardiovascular? Depende, sabe? Porque quando você faz a atividade física aeróbica, você melhora a glicemia agudamente. Isso é facilmente perceptível se a gente usar monitor. Eu mesmo já fiz esse teste em mim e nos pacientes com diabetes a gente vê isso também. Até orienta, mede a glicose antes e depois de fazer uma caminhada leve, estímulo de intensidade leve, a glicose cai. Agudamente tem esse efeito. E a gente utiliza, inclusive, terapeuticamente falando. A glicose está alta, vai fazer um exercício de leve intensidade para poder baixar. Agora, em longo prazo, realmente, o reforço muscular, fortalecer a musculatura, está trabalhando ali na qualidade do músculo, em otimizar a utilização da glicose como fonte de energia, inclusive no momento em que você não está fazendo exercício. Sim. É que nem você falou, no longo prazo, né? Você vai... E é que negócio, a massa muscular vai aumentar o metabolismo basal, né? Eu acho interessante isso, porque até pouco tempo atrás eu não tinha tanto essa visão, esse foco da questão da saúde muscular, óssea e como que isso te leva cronicamente lá na frente, né? O meu foco era muito na questão aeróbica e não tanto no neuromuscular. E se você não equilibrar os dois, se você não tiver os dois, né, você não vai ter o benefício que cada um pode te trazer. Sabe o que eu falo? Que a sua capacidade cardiorrespiratória, que vem a partir do incremento da atividade física aeróbica, ela é seu maior preditor de longevidade. É o quanto você vai viver. Quanto melhor a sua capacidade respiratória, maior é a sua expectativa de vida. Okay. Já a sua capacidade funcional, muscular, é o quão bem você vai viver. Então, o ideal, no mundo ideal, que a gente fizesse os dois estímulos. Lembrando que, para a capacidade cardiorrespiratória, você tem uma crescente, depois você estabiliza e depois você perde. Então, o quanto mais alto você atingir esse seu pico,
melhor. E aí, se você já tiver uma boa capacidade cardiorrespiratória, você pode investir na capacidade musculoesquelética. Então, o ideal é que a gente faça os dois. Então, viver muito o exercício cardio, viver bem a força muscular. Pensa, mesmo que você pegue um idoso magrinho, você aperta o braço, você está no osso. Existe um consumo muscular que é fisiológico da idade, que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de qualidade e quantidade de músculo. E isso é um preditor de autonomia, de independência. A vitalidade dele, né? É um preditor de probabilidade de queda. Então, tudo aquilo que pode comprometer a sua qualidade de vida lá na frente. Então, o ideal é o que eu falo de investir nessa poupança de músculo, que é fazer os dois. Então, aquela pessoa que já é bem condicionada e às vezes ela não precisa emagrecer, não precisa fazer déficit calórico, ela pode sim ficar muito bem na atividade de resistência. E mantém a sua saúde metabólica a partir do exercício físico resistido, se é aquilo que ele gosta, né? Mas para muitas pessoas, às vezes, é mais fácil iniciar com um cardio e depois a gente evoluir. Outra questão que eu gosto de frisar também é que a nossa capacidade cardiorrespiratória ela evolui mais rapidamente do que a musculoesquelética. Então, às vezes, aquela pessoa que está super empolgada, que quer emagrecer ou que vai entrar num grupo de corrida, que num primeiro momento é super interessante como motivacional, o que vai perceber? O cardio vai, mas se ela não tiver uma boa base musculoesquelética, ela machuca. Thalita mesmo aconteceu, né? Ela saiu dos 2 quilômetros para os 18 em um ano. Eu fiz a volta de corrida. E agora já Perdeu? Já parei. Machucou? Por que machucou? Não. Perdeu o foco. Então, preciso voltar. E quem já está lá, quem geralmente já faz exercício físico, como aí eu me incluo aqui, o principal pavor que a gente tem, temor que a gente tem é ser parado. Exato. E aí, então, o reforço, ele vira uma obrigação. Para quê? Para não machucar, para prevenir lesão, para diminuir o tempo de recuperação, sobretudo depois que faz essas provas mais extenuantes, uns treininhos mais puxados. Então, você assim, também pratica corrida, né? Sim. Eu gosto de corrida, mas assim, eu não gosto não compito, não. É pelo bem-estar mesmo. Acho que a corrida é muito democrática. Acho que só precisa da gente de um tênis, você faz em qualquer lugar do mundo. E ela traz para mim essa sensação de bem-estar, que é fundamental. Aí, aquela questão, né? Faz a prática ao ar livre. Sim. Dá um solzinho, dá aquela vitamina D também, né? Sim. Realmente traz uma sensação de prazer grande a corrida em si. Mas tem que fazer esse reforço, tem que fazer a parte de força também. Desde que eu corro há muito tempo, mas eu falo isso com propriedade. Desde que eu investi na musculação também, em paralelo, eu nunca mais senti dor. Eu nunca machuquei, eu nunca mais senti dor. Então, acho que isso é fundamental até para a manutenção do exercício. Uma curiosidade. Já chegou muito paciente para você porque te acompanha e vê seu estilo de vida? Sim. Já, né? Acho que a rede social ela é interessante nesse sentido também, porque acaba que os pacientes se identificam com a gente também. Então, eu falo isso também, que acho que é algo que me define, que eu vivo a minha filosofia. Eu realmente acredito naquilo que eu estou falando. Então, às vezes, se o paciente também é aquele que é mole, ele quer um atalho, não vai se identificar comigo, né? Basicamente. Então, muitas pessoas chegam, é uma frase comum que eu ouço de consultório, nossa, você é igualzinha, eu vejo lá. A forma de falar, a forma de passar a mensagem. Tô vendo, fala, eu vi que você fez a corrida tal. E eu posto ali que muito pouco da vida, né? Mas eu acho que gera, assim, essa identidade, essa afinidade. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade no que a gente está falando. No seu consultório, eu sei que cada paciente é muito individualizado. Mas se chega uma paciente, uma mulher adulta jovem, com os exames todos alterados, o seu primeiro passo vai ser sempre focar na orientação, na medida de mudança de estilo de vida, do que o tratamento farmacológico, ou nesse início, até para a paciente tentar criar uma disciplina, você já entraria com tratamento farmacológico?
Entro. Já desde o início? Sim, sim. Sabe por quê? Também o que motiva é resultado. Isso. Então, para engajar, a pessoa tem que ver valor naquilo ali que está fazendo. Se ela tem indicação, ela tem que ser tratada da melhor forma possível. E eu tenho uma particularidade também de conduta que, quando a gente tem segurança, eu vou com o exército inteiro. Sim. Eu quero que o paciente veja valor naquilo que está sendo feito para ele engajar naquela roda motivacional. Mas sempre vai ouvir que o que vai sustentar o resultado é a base. Isso. É o que está sendo feito dia sim, dia também. É claro que mais importante do que a velocidade é a mudança de direção. Fala que eu tenho que te trazer para o trilho. Depois que você estiver no trilho, fica muito mais fácil de você andar sozinho. É muito mais fácil de andar sozinho. Porque no início é muito difícil, né? Você criar. Porque acaba assim, que essa mudança do estilo de vida realmente tem que ser uma mudança. Sim, e fazendo um paralelo também com essa temporalidade, igual a gente estava conversando, lá quando eu fiz a minha residência, falando de diabetes, de obesidade, que são, né, as questões mais prevalentes de consultório, o arsenal terapêutico era muito menor. Sim. Então, era frustrante, muitas vezes, os pacientes chegarem, vamos supor, com obesidade, com indicação de tratamento, mas a gente não tinha opção de tratamento. E aí falava, olha, faz dieta, faz exercício físico, volta daqui a 3 meses, o paciente volta mais gordo. Você já né? Que é a doença crônica, a evolução da doença crônica é isso, é ser progressivo. Então, hoje em dia, a gente tem meios para evitar isso. E muitas vezes você não precisa esperar o paciente chegar lá para atuar. É muito mais de forma proativa do que reativa. E isso em tudo em relação à questão metabólica. Então, tá vendo, o paciente está lá, está no seu consultório. Cada vez que ele vem, ele está pesando um pouquinho mais, ou está com a cintura mais larga, ou a pressão está um pouco mais alta. Ué, perdi tempo. E assim, eu achei super interessante, Patrícia, sua fala de estou com segurança, eu vou com o exército inteiro. Que assim, é até um pouquinho contra o comum da medicina, né? Quando a gente pega ele, por exemplo, assim, que a Thalita perguntou, tô com um paciente que já está com, digamos assim, uma pré-diabetes, uma pré-hipertensão. É comum, é preconizado que não, vamos ajustar o estilo de vida, né? E não começa com terapia medicamentosa de início. Mas você inverteu esse raciocínio, essa lógica, eu estou super concordando com você. Da questão do resultado, motivar. E essa frase sua foi ótima. Primeiro eu te coloco no trilho. Depois fica mais fácil você andar sozinho. Mas vai contra um pouco o nosso conceito comum na medicina, não vai? Você sabe que isso vem sendo um pouquinho desmistificado? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático do tratamento do diabetes. Antes era monoterapia com metformina. Para quem? Para o paciente recém-diagnosticado ou com o paciente com pré-diabetes? Hoje em dia, a gente já sabe que o sinergismo de drogas, ele pode ser muito mais interessante do que você usar uma só e aumentar a dose. Então, muitas vezes, o paciente está com pré-diabetes ou está com diabetes no estágio inicial, ao invés de começar um remédio, eu começo 2 em 1. Mas isso já está nos nossos guidelines? Já, porque um vai ser protetor cardíaco, outro vai ser protetor renal. Então, isso que eu acho que às vezes vem sendo desmistificado, certo ponto. As combinações, elas ajudam muito. Isso que eu falo que você chegar com o exército, né? Não é você colocar coisa que não precisa ou um excesso, mas é você ir com a sua potência máxima. Isso eu vejo, quando eu falo de segurança, é que eu vejo muito na prática também. Às vezes, vem de colega não especialista, que às vezes, aí começou só uma coisinha de subdose, e aí você vai ver, olha, tem que aumentar, ou então poderia ter começado mais alto. Eu vejo isso com hormônio tireoidiano, com gestante. Às vezes você tem um tempo muito curto para você atuar sobre, então você está perdendo tempo, basicamente. Bom você ter citado a questão da tireoide também, que a gente não comentou antes, mas que também influencia muito nessa questão do metabolismo basal, da capacidade da pessoa de perder peso, ganhar peso. Teve até o caso famoso lá do Ronaldinho, o Ronalducho, né? Que ele começou a ganhar peso e aí falou que era por causa da tireoide. Teve isso? Teve. E só que isso também não está muito assim na moda hoje em dia, né? Mas você ainda vê um impacto grande sobre essa questão hormonal? Você precisa ajustar muito para a pessoa realmente restabelecer a questão do metabolismo dela, né?
tem uma certa influência de estresse também, né, na alça hormonal. As disfunções tireoidianas, elas são muito comuns. Se a gente for pegar em relação à prevalência, o hipotireoidismo é comum em mulher jovem, sobretudo. Então, se tem queixa, a gente tem que investigar. Se tem história familiar, a gente tem que investigar. Mas a tireoide, ela leva muita culpa sem ser a ré. Uhum. Então, ter o argumento para justificar isso também é importante. Agora, uma vez que há disfunção, que eu estava falando também, é que muitas vezes começa com dose baixinha e aí espera. Então, o exame vai demorar 6 a 8 semanas para você rever. Aí, às vezes, ainda não deu certo. Então, é melhor você começar com uma dose mais ajustada, mas isso que eu falei da segurança, né? E depois, se precisar, você reduz do que você ficar esperando um pouco mais. Então, em relação ao hormônio tireoidiano, ele controla o nosso metabolismo de uma forma geral. A gente tem receptor para o hormônio tireoidiano em praticamente todas as células do nosso corpo. Então, o excesso ou a deficiência leva a uma sintomatologia muito inespecífica, que muitas vezes a gente tem que investigar. São sintomas comuns: fadiga, queda de cabelo, unha quebradiça, ganho de peso, retenção hídrica. Está associada ao hipotireoidismo? Sim. Alteração de humor. Então, são síndromes clínicas que são muito parecidas. Te dou 3 exemplos: o hipotireoidismo, a depressão, o climatério. Então, a gente tem que colocar cada um no seu devido lugar, sem desmerecer nenhum deles. E, nesse sentido, dá a César o que é de César, né? Então, basicamente, isso pode ser do hipotireoidismo, isso pode ser de outras causas. E temos visto também abuso, né? O uso de inadequado, inadvertido, mau uso e atrogenia mesmo, de disfunção tireoidiana provocada por valores arbitrários de referência também. Que coisa. Meu Deus. E aí, quando você fala daquela questão assim, tem os íons, né? Que ajudam na função tireoidiana, zinco, não vou lembrar de todos, tá? Obviamente. Mas isso pode ser utilizado, assim, digamos, numa prática mais livre, assim, digamos, eu chegar lá na farmácia, comprar uns daqueles suplementos vitamínicos e, mesmo com a função tireoidiana estando normal, utilizar para ver se o meu metabolismo vai melhorar. E isso é comum a gente ver, né? É comum. Tem alguma restrição em relação a essas suplementações, digamos... Vou usar o nome comercial, aquele Centrum, por exemplo, mas que é propagandeado, né? Para ver se melhora a coisa ali. Não há uma restrição, mas o que a gente tem que ver se há indicação. Isso é que é o mais importante, porque aquilo ali, eu acho que o objetivo dos polivitamínicos, ele é até justificado quando você está num contexto de deficiência ou de desabsorção. Então, por exemplo, tem essas cirurgias, por exemplo, cirurgia bariátrica, ou cirurgia oncológica, que você tem que tirar a parte do trato digestivo, então realmente você vai comprometer. E ao invés de você dar 10 ou 20 cápsulas, tem num suplemento que vai contemplar parte daquilo que você precisa. Mas a questão da quantidade específica, isso é muito da história clínica e do recordatório nutricional mesmo. Então, a gente tem que lembrar que o excesso também pode ser ruim. A falta é ruim, mas o excesso também pode ser ruim. E em relação à tireoide, inclusive. Então, do mesmo jeito que, às vezes, eu vejo isso, vocês falaram da água com sal, às vezes tinha prescrição de Lugol, de iodo, de forma... assim, arbitrária, e a gente vê o efeito contrário, né? Então, tem que pensar também que existe saturação, que existe efeito máximo, que a partir daquilo não vai ter um efeito maior e você expõe aos efeitos colaterais. E a gente está falando de hormônio, né? Então, a maioria tem as alças de retroalimentação, retroinibição. Sim. Que é aquele negócio comum, né? Que as pessoas não sabem, mas se você tomar testosterona sem indicação clínica a longo prazo, você vai... uma hora matar a sua secreção própria. Você vai acabar com ela, né? E, num longo prazo, isso vai ficar insustentável. Você vai perder a tua saúde lá na frente. Tudo que você dá, seu corpo interpreta que ele não precisa produzir, basicamente. Então, ele inibe esse eixo, né? Em endocrinologia, uma glândula sempre obedece à outra. Tem uma que dá o comando, a outra responde, e esse eixo se autorregula, que é o que você classificou como retroalimentação. Então, quando eu interfiro no eixo...
o que está estimulando deixa de estimular. Então, aquele eixo ele fica silenciado. Muitas vezes, essa interferência ela é intencional e ela é terapêutica, como, por exemplo, no hipotireoidismo. Você complementa aquilo que a sua tireoide deixa de produzir. Mas nas doses suprafisiológicas, como você também citou o exemplo da testosterona, como o eixo fica inibido, o eixo da fertilidade. Então, não somente da produção de testosterona, mas também da produção de espermatozoide. E aí, esse abuso ou mau uso, às vezes, pode comprometer, inclusive, a fertilidade. E isso é imprevisível. Por isso que as pessoas falam, você é contra. Não, não é o fato de ser contra ou a favor. Nós, endocrinologistas, adoramos hormônio para quem precisa. Mas, para quem precisa. Eles são, assim, fundamentais, peças-chave para a preservação da espécie, enfim. Mas essa questão de interferir no eixo de forma não intencional gera repercussões. Hoje mesmo eu atendi no consultório um casal jovem que tem um filho, tem desejo de ter o próximo, ele está fazendo a terapia hormonal com o eixo inibido. Então, realmente, assim, o que vai interferir na capacidade de recuperação desse eixo? O tempo de uso, a combinação, porque muitas vezes eles usam esteroides diferentes, né, que muitas vezes não são dosados, mas eles estão ali fazendo o efeito, e a sensibilidade, que é variável. Pessoal. Patrícia, seu público hoje é muito mais feminino? O meu público é mais feminino, mas acho que isso é um viés de consultório clínico, né? Acho que as mulheres, em geral, elas buscam mais. Isso que eu ia te perguntar. Você não acha que os homens também estão começando a querer se cuidar mais? Acho. E muitas vezes eu falo que eu adoro quando chega casal, quando chega família, porque além de estar trazendo, né, alguém consigo, a gente está melhorando o ambiente ali. Então é aquilo, planta a semente em um que logo vem o outro, porque quando você também... A gente é um produto do ambiente que a gente vive, né? Então, quando você vê valor naquilo ali, as suas relações, elas ficam insustentáveis quando elas estão muito distantes daquilo ali. Então, chega o marido, a mulher trazendo o marido, a mãe trazendo o filho, a filha trazendo o pai. Eu vejo muito isso. Então, acho que tem um viés. Acho que a busca num primeiro momento, por parte das mulheres, ela é maior, até porque acho que a gente acostuma a ir no ginecologista desde muito cedo. Sim. O homem não tem esse hábito, né, de ir ao médico, a não ser que aconteça alguma coisa ou que ele seja levado por alguém, basicamente, né? Mas o consultório é maior parte de mulheres, mas tem muito homem e tem essa parte assistencial do hospital também, que é igual, né, basicamente. É isso aí, eu adorei. Já deu tempo, meu pai. O que você aprendeu hoje, Felipe, com esse podcast? Nossa, aprendi que eu tô precisando estudar um cadinho mais. Estudar é sempre bom, né? Sempre bom. Que estudar não tem limite, não. E aprendi que a gente precisa marcar outras com a Patrícia porque a conversa ficou pelo meio. Não, a gente vai marcar em breve terá um casal consultando com você. Eu adoro. É isso, a gente conhece o ambiente, melhora tudo. Faz terapia de casal, mas faz endocrinologia de casal, né? Exatamente. Muito bom. Vai ser legal. Mas, Patrícia, de novo, queria agradecer. Nosso tempo tá estourando aqui, mas adorei a conversa. Foi tudo que a gente realmente esperava da questão da informação, da seriedade da informação, de não ter... A gente está precisando muito disso, de ter pessoas realmente sérias, realmente comprometidas com a boa prática clínica, a boa prática médica. Tá ficando raro, infelizmente. Acho que a gente... Mas esse tipo de conversa que a gente teve, né, esses momentos, as sociedades profissionais que eu estive lá na de medicina do trabalho, eu sinto que está um pouquinho perdida, as pessoas estão um pouquinho descrentes com as associações. Espero que a gente consiga voltar com mais força com elas, porque são lugares de produção de conhecimento, de divulgação, né? de realmente criar um ambiente para bom exercício da prática médica. Muito obrigado pela visita, por aceitar nosso convite. Esperamos te receber aqui novamente, né? E é só agradecer mesmo.
Foi ótimo, obrigada. Ah, não, só agradecer não. Como é que te acham nas redes já ia sociais? perguntar. Cadê Eu agradeço a o divulgação? convite. Falar do que a gente gosta é muito bom, né? Esse assunto é o meu dia a dia, mas a companhia também é importante para que o assunto flua e flua bem. Gostei muito também de ter participado e estou sempre à disposição. Acho que combater a desinformação é necessário hoje, é uma urgência na medicina principalmente, porque o silêncio dos bons permite que os maus gritem, né? Com certeza. Então, estou à disposição e parabéns mais uma vez para vocês por esse projeto aí de informação. Obrigada. E eu sou doutora Patrícia Freitas Corrade no Instagram. E em breve também eu vou ter um podcast Elas Mais. Olha! Já tá no forno, já fiz, já Que gravei legal. alguns episódios, bem de informação também. E vai ter a divulgação desse podcast lá no seu Instagram? Vai. Ok. Em breve. E aí eu compartilho Vai também. ser um sucesso. Bacana. Obrigada. Pessoal, obrigado pela audiência. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar para gerar um engajamento no nosso canal, esse conteúdo chegar para mais pessoas que têm interesse aí nos assuntos da saúde, de empreendedorismo. E esperamos ver vocês nas próximas. Isso. Todo mundo, mulheres, minhas amigas, minha sogra vai amar. Todo mundo marcando